E a gente vai ter um outro tipo de pneumonia, que é a aspirativa, que a gente fala, tá? Então, ó, se a gente voltar aqui nessa figura, né? A gente tem aqui, ó, a traqueia, tá? E lembra que atrás da traqueia a gente já tem o esôfago, tá? Então, o que que acontece? Às vezes a gente vai ter o refluxo, né, gastroesofágico, certo? E nesse refluxo gastroesofágico, esse conteúdo que volta, né, nesse refluxo, ele pode alcançar até aqui em cima. Então, ele voltou, tá no esôfago, aqui atrás. Ele voltou e ele pode alcançar até aqui em cima e ir para a faringe, tá? E passando pela faringe, ele vai, então, né, ser aspirado ali, porque lembra que a faringe é a região que, se você tranca a respiração, você consegue deglutir. Se você respirar, você não consegue deglutir. Então, é a transição ali entre via respiratória e via gastrointestinal, certo? Então, dessa forma, principalmente pelo refluxo gastroesofágico, retorna muito alimento e acaba broncoaspirando, né? Indo para o pulmão. Isso acontece muito em pacientes, por exemplo, pacientes que são neurológicos, né? Que eles não têm, assim, uma deglutição muito boa, tá? Aqueles pacientes que ficam com a boca aberta, às vezes babando, não conseguem deglutir, então isso vai voltando, porque tem uma alteração de toda essa questão da deglutição, e ele pode broncoaspirar, por exemplo, aquela saliva que ele não deglute. E ali também tem bactérias, né, que podem estar indo para o pulmão, causando essa pneumonia. E o refluxo gastroesofágico é porque vai voltar, né, partes de alimentos, digamos assim, mesmo que está tentando ser digerido, aí acaba por micropartículas, né, gente? São pouquinhas coisas diariamente que vai broncoaspirando, broncoaspirando, broncoaspirando. E nesse caso que acontece também em bebês, né? Aqui eu não coloquei, mas nos bebezinhos quando vai mamar, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente respira ou a gente vai estar tá deglutindo e se alimentando. E no bebê, às vezes, ele tá tão afobado para mamar que ele vai, às vezes, se engasgar um pouquinho, né? Nesse se engasgar, às vezes pode ir leite, né? Para o canal, é que é a história do canal errado, né, gente? Só que por que eu falo que é um pouquinho de cada vez e que vai juntando, juntando, juntando? Porque se for uma partícula muito grande ou muita coisa, geralmente a gente vai ter esse reflexo de tosse para proteger, certo? Mas em pessoas que não têm isso, por exemplo, aqueles pacientes neurológicos que eu falei, que ficam com a boca mais aberta, não tem uma tosse eficaz, vai broncoaspirando mais fácil. No bebezinho, que às vezes engasga um pouquinho ali, pode broncoaspirar, né? E às vezes a gente tem esses refluxos e o bebê, né? É bem comum nos bebês ter a questão do refluxo e ele vai broncoaspirando aos pouquinhos, e isso mais para frente pode ser que desenvolva a pneumonia. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, ó, a faringe, daí vem o alimento, o esfíncter esofágico, o esfíncter esofágico inferior, né, e o diafragma aqui atrás e estômago. Tá? Então, o refluxo vai acontecer nos problemas desses esfíncteres aqui, né? Então, o refluxo, digamos, o alimento chegou aqui, está sendo digerido, e ele vai retornando, né? Porque ele não consegue fechar esses esfíncteres para não ter o retorno. Aí, chegando aqui na faringe, dessa região ele acaba indo para a traqueia e broncoaspirando, né? Para os pulmões.